pessoal, aqui é a professora Letícia, né? Voltando às aulas aí. E vamos falar um pouquinho sobre limite, né? É uma matéria muito usada em cálculos aí. O que é um limite, então? É uma análise que a gente faz em cima da função para saber o que acontece com a função quando o x tende a um valor, tá? Como, por exemplo, assim, ó. A gente escreve dessa forma, ó. Limite, o valor, a função, quando x tende a 2, por exemplo, tá? Então, limite da função x ao quadrado quando x tende a 2. A gente escreve dessa forma. Ou podia ser assim, ó. Limite de x mais 1 quando x tende a 4. Então, a gente vai fazer a análise da função de acordo com o que pede o enunciado, né? Então, vamos resolver aqui o primeiro, por exemplo, aqui, né? Então, aqui, ó, limite da função x ao quadrado quando x tende a 2. Então, o que significa isso, né? A gente vai analisar aqui a função. Deixa eu só diminuir aqui, baixar o... Então, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. E o que ele quer? Analisar essa função quando o x tende a 2, né? O valor de x tende a 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver como se comporta o valor de y quando o x se aproximar de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, ok? Então, a gente pode substituir aqui, por exemplo, por 1 ao quadrado para começar aqui pela esquerda. 1 ao quadrado dá 1. Então, quando aqui o x for 1, aqui o y também vai ser 1. E agora, quando for 1,5, por exemplo, né? X for 1,5. 1,5 ao quadrado vezes 1,5 aqui. 5 vezes 5 vai dar 25. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. E aqui vai dar 15 mesmo. Então, eu tenho 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Duas casas depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. Então, vai dar 2,25. Então, vamos supor que aqui é o 2. Não, vou colocar o 2 aqui. Aqui é o 3 e aqui é o 4, tá? 2, 3, 4. Então, 2,25 é a metade da metade. Então, quando tender aqui a 1,5, aqui é 1,5, aqui vai ser 2,25. E assim vai, a gente vai chegando sempre o mais perto possível de 2. Até chegar a 1,99, a gente vai calcular e vai ver quanto que vai tender aqui, essa é o valor de y de acordo com o limite do x aqui, tá? O valor de x. Então, a gente pode também analisar da direita para a esquerda, onde os valores vão ser maiores. Vamos começar aqui com o 3. Se o valor de x for 3, 3 ao quadrado vai ser 9. Então, essa função ficará lá até o... Vou apagar aqui, tá? Vou colocar aqui em cima, aqui, ó. Limite x ao quadrado com x tendendo a 2. Então, aqui vai ser o 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui, ó. Então, quando o x valer 3, o x ele vai tender a 9. E se o x valer 2,5, quanto que vai dar? Então, vai dar 5,75. Então, o 5 tá aqui, que a metade da metade para cima. Então, aqui, ó, quando for 2,5, ele vai estar aqui. E a gente vai calculando ainda até chegar a 2,01001, enfim, né? O mais próximo de 2. E se a gente for calculando isso, tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, a gente vai perceber que quanto mais próximo de 2, o valor de x, o y ele vai tender a 4. Nesse tipo de função aqui, nesse tipo de limite,
ainda é fácil a gente achar o valor da limite, porque basta a gente substituir aqui, né? O 2 ao quadrado vai dar 2 vezes 2, 4, que é o limite. Então, quando x tender a 2, o nosso limite para y vai ser 4. Então, aqui a gente consegue achar o limite já fazendo a substituição. Mas nem sempre isso funciona. E eu já vou mostrar um caso em que não funciona. Então, a gente tem que sempre fazer um estudo substituindo os valores mais próximos de x para poder ver para onde ele tende. Isso aqui seria uma parábola, né? Porque a gente está trabalhando com uma equação de segundo grau, né? X ao quadrado. Então é isso, gente. O limite é uma análise de como a função vai se comportar quando a gente dá um limite para ela em x. Então a gente tem que ficar analisando. Então onde que a gente pode aplicar isso, por exemplo, né? A gente pode fazer isso no estudo de uma chapa de metal, onde a gente tem aqui o valor de um quadrado de 2 por 2, por exemplo, e a gente aquece esse metal, né? Então, ele sempre vai tender a 2. Se a gente aquecer, a chapa vai dilatar, então ela vai ficar com um valor maior que 2, né? E se a gente congelar ela vai se contrair, então ela vai ficar com um valor menor que 2. Então, é um estudo para ver como que se comporta, né, as coisas quando estiver próximo do limite aí. Né? Nesse caso, então, aqui 2 por 2, a área seria 4, né? Que seria parecido com a função que a gente acabou de fazer, né? Que seria x ao quadrado. Então, a nossa área aqui seria 4, né? Se a gente botar, aquecer essa chapa, né? Colocar ela no fogo, ela vai se dilatar. Então, ela vai tender a ficar próximo de x para da direita, né? Um valor maior. E se a gente congelar ela vai se contrair. Então, a gente teria um valor próximo de 2 aqui da esquerda, né? Onde a área também se reduziria, né? Se aumentar aqui um pouquinho, que seja a lateral, a área vai aumentar, né? E se diminuir, se contrair aqui, a área também vai diminuir um pouquinho. Então, é um estudo para ver esse tipo de comportamento. A gente consegue, usa limite para observar esse tipo de comportamentos também no espaço, por exemplo, para ver como que um planeta se comporta quando estiver mais próximo do Sol, ou mais afastado do Sol, enfim. Então, limite, a gente tem uma ampla área aí de estudos, assim, mais da área de física ou engenharia, né, onde se aplica cálculos. Então, vamos imaginar, né, um valor de limite assim, ó. Limite de x ao quadrado menos 1, x menos 1, onde x tende a 1, se aproxima de 1. Aqui, se a gente fazer a substituição de cara para achar o limite, a gente não consegue. Porque aqui, ó, 1 ao quadrado menos 1, x menos 1. 1 ao quadrado menos 1 dá 1, menos 1 vai dar 0. 1 menos 1 aqui embaixo também dá 0. E 0 sobre 0, gente, ele é uma indeterminação, que a gente pode ver num próximo post aí, tá? Então, a gente não consegue fazer a determinação nesse caso. Então, o que a gente teria que fazer? Teria que montar lá, pegar o negativo aqui, por exemplo, o x tendendo a 0, quanto que daria, né? Se eu colocar 0 ao quadrado, menos 1 vai dar menos 1. 0 menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 dividido por menos 1 vai dar menos com menos mais. 1 dividido por 1, 1. Então, quando o meu x... Quando o meu x aqui valer 0, o meu y vai valer 1 aqui, ó. Tá, e se valer agora, no lugar de 1, de 0, vamos valer 0,5. 0,5 ao quadrado menos 1. Quanto que é 0,5 ao quadrado aqui? Vai dar 2. Eu tenho 0,0... 0,25, então, né? 0,25 menos 1 dividido por 0,5 menos 1. Então, a gente vai fazendo esse cálculo para saber para onde ele tende. Eu tenho 0,85 em cima, menos, isso negativo, menos 0,5 embaixo.
fazendo essa divisão, eu vou ter... Então, vai dar 1,3. Então, se o x... Se a gente substituir x por 0,5, vai dar 1,3 para y, tá? Então, aqui, ó, para 0,5 aqui, eu vou ter 1,3 aqui. E a gente vai vendo até chegar próximo do 1 aqui no caso, tá? A gente também pode analisar a direita, né? Vamos tentar com 2 aqui, ó. Isso, 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. 2 menos 1, 1, na verdade. 3 dividido por 1 vai dar 3. Então, quando o x for 2, o y vai tender a 2 a 3, né? 1,5. Tem que me aproximar de 1 aqui, ó. Então, se eu tiver 1,5 ao quadrado menos 1, 1,5 menos 1. Aqui eu sei que já vai dar 0,5, né? Vamos calcular em cima aqui. 1,5 vezes 1,5, tenho 5 vezes 5, 25, 7. Aqui eu tenho 15, 5, 12, 2, 1, 2. 2,25, então. Eu vou chegar aqui, ó, na metade aqui, ó. Aqui 1,5, vou chegar a 2,25. Certo? Que é uma parábola, porque é uma equação de segundo grau também, tá? Então, a gente viu que quando der, se a gente substituir isso aqui por 1, ele vai dar indeterminado, 0 sobre 0. Mas se a gente calcular através das aproximações do 1 aqui, a gente vai perceber que o limite aqui, ó, para x igual a 1, vai ser o 2. Porque quanto mais próximo do 1 aqui, ele está tendendo a ser 2, o valor de x. Entendeu? Então, é basicamente isso o limite. Não adianta só substituir, que a gente não consegue achar realmente o valor. Se aparecer 0 sobre 0, infinito sobre infinito, mais infinito, menos infinito, ou 0, ou um expoente com a base infinito ou 0. Então, se aparecer qualquer um desses valores diferentes aqui, a gente vai ter que calcular aqui com os valores próximos aqui do x, do valor determinado no x mesmo. E não é difícil, é fácil, né? Como eu falei, é bastante usado aí em cálculo, né? Em física, engenharias. Mas é um negócio interessante, assim, que ajuda a gente a analisar, né, as funções. É isso, espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima.